Anderson Ferreira. Bom dia, candidato, seja bem-vindo. Bom dia, é muito importante a gente poder debater Pernambuco, falar das nossas propostas. Eu estou aqui à disposição de todos vocês. Vamos começar falando a respeito de infraestrutura, candidato, porque o senhor foi prefeito por 6 anos de uma cidade que tem... 5 anos, tudo bem. Que tem um dos piores índices de saneamento do Brasil, né? Está figurando aí entre as 20 cidades que têm o pior índice de saneamento do Brasil, pior índice de saneamento também de Pernambuco, e o estado de Pernambuco também ocupa uma posição muito ruim. O estado de Pernambuco hoje, segundo os últimos dados do Instituto Trata Brasil, ocupa a 15ª posição no ranking de saneamento nacional, ou seja, se estivéssemos no campeonato de futebol, Pernambuco estaria na parte de baixo da tabela, disputando talvez aí a zona de rebaixamento. Então, com sua experiência em Jaboatão, no quesito saneamento, não quero, evidentemente, colocar a responsabilidade pelos péssimos índices do saneamento na gestão do senhor. É um problema histórico. Mas pelo que o senhor viveu como prefeito de Jaboatão, o que é que o senhor pode trazer de experiência positiva para mudar essa realidade em Pernambuco? Olha, Jaboatão foi um grande desafio para a nossa trajetória política, né? Eu fui deputado federal por 2 mandatos, né? Fui o 5º deputado federal mais votado em Pernambuco, e assumi o desafio de estar à frente da Prefeitura de Jaboatão. Quando eu cheguei, os indicadores eram esses, né? E nós fizemos um trabalho muito acentuado entre obras de infraestrutura dentro do município. Lógico que quando a gente fala em saneamento, compete ao governo do estado, deixar claro para os ouvintes, mas o município também faz a sua parte, com limpezas de canais, com drenagens, com obras de encosta. Houve um investimento na nossa gestão de mais de 63 milhões, tanto em obras de muro de arrimo, como também em obras de drenagens, né? Limpeza de canais. Fizemos umas obras de infraestrutura de mais de 2.000 ruas que foram requalificadas, foram asfaltadas em Jaboatão, um plano de infraestrutura que nunca foi visto em décadas dentro de Jaboatão. Nós conseguimos construir parcerias público-privadas, tanto com a iluminação pública, né? Ampliamos, fizemos logo no início uma substituição por lâmpadas de LED, 10.000 pontos de lâmpadas de LED, deu um reflexo muito rápido, um bem-estar muito grande para a comunidade, e aí a gente construiu parcerias públicos-privadas, que são as PPPs. E hoje, Jaboatão vai ter um incremento de mais de 25.000 pontos de LED, que ampliará esse parque, e Jaboatão se tornará a cidade mais iluminada do Nordeste. Foi a maior PPP de iluminação pública do Nordeste, foi feita em Jaboatão. Então foram várias obras de infraestrutura, como um trecho de orla de 2 quilômetros que fizemos, né? Se tornou um trecho de orla, se você perceber, mais bonito e mais bem estruturado do que o próprio trecho de orla da Avenida Boa Viagem. Fizemos também obras como o maior parque do estado de Pernambuco, uma área de 87.000 metros quadrados. Então, obras de infraestrutura e obras de saneamento foram investidos sim no meu governo. Mas como você acaba de dizer, isso é um problema de décadas que existe no estado de Pernambuco. Então, se cada município fizer a sua parte, nós vamos sim construir com um governo que tenha competência de ter esse olhar, porque muitos governantes não querem fazer obras porque são obras debaixo da terra e muitas vezes as pessoas não... O senhor ressaltou agora que a responsabilidade primordial do saneamento é do governo do estado. Eu queria saber qual foi a dificuldade de interlocução que o senhor teve com esse governo para tocar obras de saneamento em Jaboatão. Olha, a PPP, que começou por Jaboatão de saneamento, prestou até um desserviço, eu posso assim dizer, porque transformou Jaboatão num cenário de guerra ali. A gente combinava com a nossa Secretaria de Infraestrutura para que essas obras fossem em sintonia com o município. E tinha muitas obras que eu fazia de requalificação de ruas, né, asfaltando as ruas. Quando a gente olhava no outro dia, estava lá toda rasgada. Você que é jaboatonense viu o que ocorreu de perto. E aí eu questionava a nossa equipe o porquê não tinha esse entrosamento. Mas, infelizmente, né, a empresa que ganhou a BRK não achou ainda um caminho correto de fazer essas obras. Nós temos sim, não tenho dúvida nenhuma, que a partir do dia 1º de janeiro, né, quando assumimos o governo, vamos sentar, rever o trabalho da Compesa, rever o trabalho do saneamento. A Compesa presta um desserviço para a população. Quando chega a água, vem chegar de novo com 15 dias. E quando não chega, chega a conta, mas não chega a água. Candidato, primeiro, muito bom dia.
e queria aproveitar que o senhor está falando da Compesa, porque o senhor tem adversários que têm posições muito formadas em relação à Compesa. Por exemplo, vamos privatizar ou vamos reforçar a estrutura da Compesa. O que é que o senhor pretende fazer com a Compesa se o senhor foi eleito governador? Abrir aquela caixa preta. A Compesa se tornou uma caixa preta, um cabide de emprego, e a gente tem que analisar para ver qual é a viabilidade hoje de se prestar tão mau serviço à população. Você há de convir, tá? É a transposição. O governo Bolsonaro fez a água, concluiu a obra da transposição, qual nenhum governo federal fez, né? E as ligações dos ramais para chegar à casa da população não foi feita, que é a obrigação da Compesa, do governo de Pernambuco. Mas, infelizmente, temos aí o modo PSB de governar, que é o pior governador na história de Pernambuco, que é Paulo Câmara, e que hoje apresenta ser o candidato, que é o Danilo Cabral. Então, o povo de Pernambuco está cansado de ver um mau serviço prestado pela Compesa e quer, sim, uma oportunidade de ter um candidato que fale a verdade, tenha compromisso, chegar e dizer, vamos privatizar, vamos fazer algo de uma forma... Calma. Eu sou um político diferente, eu não sou de fazer promessa, eu sou de fazer proposta. Então a gente tem que, de fato, enxergar como nós vamos encontrar os cofres públicos para discutir com a população e ver aonde houve esses gargalos. E priorizar, seja a obra de contenção sobre a questão das barragens de contenção que não foram feitas. Tem aí 5 barragens que foram prometidas há décadas, né? Há 10 anos, né? E só concluíram uma. E a gente sabe que existe um período hoje de chuvas acentuado, que nunca houve histórico, e a gente tem que ter esse cuidado, fazer um trabalho de prevenção. Veja, quando se há uma tragédia, é tragédia, mas se há uma parte que possa ser feito do poder público para minimizar os danos, com certeza tem que ser feito. Candidato, já que o senhor falou em transposição de São Francisco, vamos falar também em obras hídricas. Qual o planejamento que o senhor pretende apresentar, sobretudo para regiões que sofrem mais com a questão hídrica, principalmente o Agreste, né? Sertão e hoje mais o Agreste? O que é que o senhor pretende apresentar para tentar solucionar esse problema? A gente sabe que outros governos tentaram. Esse é o sonho de qualquer governante, que quando você chega no sertão, no Agreste, você apresenta água, evidentemente você tem um capital político muito grande ali, né? Mas é evidente, por causa de alguns entraves, que o senhor pode detalhar melhor do que a gente aqui, essas obras não adiantam, não são tocadas no ritmo necessário. O que é que o senhor vai apresentar nesse quesito, para o Agreste e para o sertão do estado, em termos de obras hídricas? Olha, a gente tem que ter esperança, ter um olhar diferente, sabe? Eu acho que o governante, ele tem que ter acessibilidade social, porque onde a gente anda no estado de Pernambuco, a água é uma prioridade, tanto água como estradas. São 2 pontos que não precisa nem selecionar como prioridade. Isso é prioridade para qualquer cidade do nosso estado. Nós temos uma obra que foi, durante vários governos federais, assim, de presidente da República, se prometeu a transposição. Houve um presidente que não prometeu, que foi o Bolsonaro, e concluiu a transposição. Cabia ao governo de Pernambuco fazer a sua parte. Tem ligação do eixo leste, ligação do eixo oeste, e foi deixado de lado, como se isso não fosse prioridade. Eu quero imaginar que não foi falta de competência. Porque se eu for olhar para o outro lado, eu acho que quanto mais dificuldade tiver, o voto fica mais vulnerável para um modo PSB de governar. Então eu não quero aqui fazer acusações, porque eu não estou para desconstruir biografia de ninguém. Mas a realidade está lá, a transposição existe, foi concluída pelo governo Bolsonaro, e hoje a gente vê o Estado não fazendo sua parte. Mas e a adutora do Agreste não está sendo tocada, candidato? A toque de quê? De passo de tartaruga. A reclamação que é feita em relação à adutora do Agreste é que o governo não consegue terminar porque o governo federal não manda dinheiro. O governo do estado não consegue terminar porque o eu tive no Ministério, no MDR. Essa reclamação vem desde Dilma Rousseff. Há 2 meses atrás, eu tive com o nosso pré-candidato ao Senado, Gilson Machado, no MDR, e foi liberado 20 milhões para a ligação do eixo leste pelo governo federal, porque ele repassa o dinheiro para o Estado para que o Estado possa fazer a ligação. E a minha pergunta, começaram a fazer? Não, todo mês eles assinam ordem de serviço e não conclui. Esse governo não tem competência, o modo PSB de governar não tem competência, está aí há quanto tempo? 16 anos, 8 anos em queda livre o nosso Estado. E o povo está cansado. Vão o quê? Fazer mais promessas? O povo está cansado de promessas. Eu tive
à frente de uma cidade difícil de se governar, que se chama Jaboatão dos Guararapes, com o histórico pior possível, de indicadores que deixaram o Jaboatão num cenário nacional, conhecido nacionalmente como uma cidade difícil, que era impossível se reverter aquele modo por conta de que já era cultural. Eu enfrentei um desafio e o que é que nós fizemos? Jaboatão deixou de ser problema para ser exemplo. Jaboatão elevou todos os indicadores, ganhou 2 prêmios da ONU por excelência em gestão pública, teve o reconhecimento de nota A no Tesouro Nacional. Só para você saber, o Estado é nota B, o Recife é nota B, Petrolina é nota B, C Caruaru é nota C, Jaboatão é nota A. Quer dizer, agora teve um estudo feito pelo Instituto Austen-Reiter, que fizeram pela Isto É. Ganhamos 5 prêmios. Quer dizer, são premiações, indicadores. Eu não fui bater na porta da ONU para pedir prêmio, não. Foi o reconhecimento do modelo de gestão que implantamos em Jaboatão. Montamos ali um complexo administrativo, todas as secretarias trabalham num único local, numa planta horizontal, sem divisórias de parede. O secretário trabalha ao lado do seu liderado, são 1.100 funcionários trabalhando junto, e a minha sala ao lado deles todos. Quer dizer, nosso governo é um governo que trouxe transparência, trouxe velocidade, desburocratizou, licenciamento online. Eu tenho bagagem administrativa para mostrar que é possível governar uma cidade difícil e trazer indicadores como IDEB, IDEP, o melhor da região metropolitana. Quer dizer, nós conseguimos sim, diante de um cenário tão adverso, que dos 5 anos que você acabou de relatar, que eu governei Jaboatão, foram 2 anos e meio de pandemia. Mas isso não fez com que eu me desanimasse e não apresentasse resultados. O nosso governo foi um governo de entregas. Agora, a minha pergunta eu faço. Quando você olha para o lado, o Estado, qual foi a entrega que fez para a população? Você vê hoje a capital aí, extrema pobreza, levando o Estado à extrema pobreza. Nós temos aí dificuldades como o Porto Suape, que poderia ser uma mola propulsora para o nosso Estado, e de maneira nenhuma consegue reagir. A questão do estaleiro, eu fiz até um questionamento. Houve uma sinalização da Petrobras de investir 5 bilhões, é uma outra refinaria em Pernambuco. Mais de 10 mil empregos seriam gerados com esse recurso que está na programação de ser feito. Eu não vi o Estado emitir uma nota, eu não vi o Estado se posicionar. Eu peguei um avião, marquei uma reunião com o presidente da Petrobras e fui entender por quê. Jaboatão está no território estratégico de Suape. Veja que forma, eu sou inquieto, é meu jeito. Eu não fico sentado numa cadeira esperando que as coisas caiam do céu. Não. Eu confio sim em Deus, porque eu sou um cristão, sou evangélico, mas eu faço a minha parte. E quando eu cheguei lá, eu pude entender a complexidade e fiquei ainda chocado de ver a falta de articulação. O governo do estado de Pernambuco. Hoje, outro episódio agora recente, o estaleiro, está lá, recuperação judicial. O que é que ocorre? Se está em recuperação judicial, já houve um interesse de uma empresa vir aqui fazer uma área do estaleiro como um pátio de contêiner, para acabar esse monopólio, que só tem uma empresa que presta serviço. Por isso que é tão caro o frete, hoje a movimentação de contêiner dentro do Porto de Suape. Tanto é que o escoamento do polo de frutas de Petrolina sai por P100, porque aqui fica inviável. O que é que ocorre? Chega aí, eu faço uma pergunta, e fiz essa pergunta por todo o meio de imprensa: por que o governo de Pernambuco não se habilitou para fazer parte do processo extrajudicial que está aí, do processo judicial que está sobre o estaleiro? Porque se é parte interessada, eu quero estar aqui no meio desse processo para poder equacionar e resolver esse problema. Quer dizer, fica um elefante branco, uma Suape que foi desenhada muitos e muitos anos atrás para ser a mola propulsora do Estado, para gerar emprego. Eu quero ser conhecido, Wagner e Igor, como o governador que mais gerou emprego em Pernambuco. Eu sou focado, eu sou determinado e farei isso. O senhor está muito focado agora na região metropolitana, o senhor conhece a região, o senhor foi prefeito na cidade metropolitana, mas assim,
E o interior do estado, candidato? O que é que o senhor pensa? Eu queria, inclusive complementar o interior do estado, para a gente falar sobre o interior do estado, e principalmente, candidato, porque na sua chapa, por exemplo, o senhor montou uma chapa que é uma chapa mais da região metropolitana. Gilson é de Gravatá, Gilson é do Agreste, mas ele tem uma ligação muito mais nacional do que ali com o Agreste. Agora, muita coisa, o que mais se perguntou foi, mas ele vai montar uma chapa só com Recife, Olinda, só com Jaboatão, é só ali a região metropolitana. Mas que Gravatá está mais para cá do que para lá. Gravatá está mais para cá do que para lá. Você então, conhecer a nossa biografia. Como é que faz? O Sertão, por exemplo, o que é que o senhor pensa para aquela área ali? A nossa chapa, ela não é só metropolitana. Primeiro, Isabel sempre foi votada, a família, em Bom Conselho. Não sei se você sabe. A mãe foi deputada estadual, o pai foi deputado estadual, mas ficou muito marcado porque a mãe foi prefeita de Olinda, ok? Então, o segundo maior colégio eleitoral foi Bom Conselho. O Gilson, quando a gente fala, foi como ministro, tem uma denominação, assim, tem uma predominância na questão de Gravatá ali no Agreste, mas também como ministro teve ações descentralizadas. Eu fui prefeito, meu último mandato, como prefeito de Jaboatão, mas antes eu fui deputado federal e tive atuação em todo o estado. Então, quando tentam firmar que você não tem um olhar, olha, eu como deputado, e um deputado, eu entrei na política muito diferente do que muitos políticos aí. Por exemplo, primeira eleição que eu disputei foi para deputado federal. Geralmente tem uma regra que se dizem na política que para ser deputado federal você tem que ter X número de prefeitos. Eu, para o primeiro prefeito, faltava um, não tinha prefeito. Me elegi. Quando eu me elejo, disseram para mim que era difícil, porque eu tinha uma votação que teria que dobrar na próxima eleição. Eu fui autor e tive uma visibilidade no meu mandato. E quando a gente não tem uma base como municípios e prefeitos em determinada região, então, amigo, você gasta muita sola de sapato. E é isso que eu tenho feito. Debatido com a população, tenho discutido o que é prioridade, fui e fiz o meu mandato, me doando para o povo. Não para aquelas lideranças específicas em cada região, mas sim para a ponta. Mas, por exemplo... Então, o que é que ocorreu? Só para eu concluir, só para eu fechar. O que é que ocorreu? Do primeiro para o segundo mandato, eu tripliquei minha votação e não tinha prefeito. Eu não estou dizendo aqui que não é papel, é importante ter prefeito, porque hoje na minha base tem muitos prefeitos que nos apoiam. O que eu quero dizer é que eu sou um político diferente, eu fujo da regra. Se as pessoas chegam para mim e dizem assim, a sua chapa é puro sangue sim. Porque eu faço questão de ganhar a eleição com um time que foi convocado, um time do bem. Porque meu governo será um governo técnicos, de secretários técnicos. Eu não vou fazer conchavo político para poder mapear e dividir meu secretariado com cargos para agradar A, B, C. Quem entra no meu governo vai entrar com a responsabilidade de virar a chave de Pernambuco e me ajudar a colocar Pernambuco no estado que mais gerou emprego no Brasil. Por exemplo, o que é que o senhor pode dizer para as pessoas que nos ouvem que estão no sertão? Qual é a proposta que o senhor tem para as pessoas no sertão ou no Agreste? Região. Quando a gente fala de desenvolvimento, eu vou falar de SUAP, o senhor falou aqui da região. Eu vou falar de cada região. Mas... Vamos lá. Temos um problema em cada região e uma mola propulsora para cada região. A gente olha para o Agreste, vê um potencial do polo têxtil, vê um potencial da bacia leiteira. Agora, o que é primordial para que isso possa haver essa grande estrada? É uma vergonha o escoamento hoje do polo têxtil, hoje da bacia leiteira. Hoje nós temos o turismo religioso muito forte em várias regiões do nosso estado. Em cada região eu estou debatendo o que é prioridade. Mas eu percebi, de tanto andar em Pernambuco, que por onde nós temos que começar é pelas estradas e, com certeza, pela questão da água. Então, isso será feito cirurgicamente por cada região. Gerar emprego, quando você consegue deixar uma estrada viável para o escoamento do polo têxtil, você gera emprego. A gente, quando olha para o mercado hoje, que não tem uma atenção, um microempresário, pequeno empresário, que precisa de linhas de crédito, precisa buscar parcerias, nós vamos sim fazer como nós fizemos à frente da cidade de Jaboatão, governar com sintonia o que a população precisa. É engraçado, eu vejo pré-candidatos aqui fazendo promessas faraônicas, sabe aquela coisa que parece um roteirozinho de candidaturas passadas. Quem é que não sabe que tem problemas de IMLs em determinadas cidades? Tem cidade que não tem IML, o cara morre e não tem que se deslocar.
Aí vai dizer, eu vou construir não sei quantos hospitais, quantas UPAs e quantos hospitais para idosos, maternidade, não sei. Amigo, o povo quer que funcione o que está aí. É simples assim. Nós vamos fazer um trabalho de requalificação do que já está existente, que o povo quer que funcione. Quando tem médico, não tem remédio. Quando tem remédio, não tem médico. E sim, vamos ampliar, buscando parcerias público-privadas. Eu vou dar um exemplo fácil. Quando eu vi o reflexo da pandemia, que não só atingiu a saúde, mas também atingiu a economia, nós percebemos que houve um aumento muito grande nas unidades básicas de saúde em Jaboatão. Olha, a arrecadação cai. O que é que eu pude construir? Eu tenho um governo do estado de Pernambuco que virou as costas para Jaboatão. Virou as costas e durante 5 anos. 5 não, 6, que entrou esse ano também agora aqui. O que é que ocorre? Eu fui buscar parcerias público-privadas. Chamei o Banco Mundial, o BNDES, e comecei uma PPP que é única no Brasil. A maior PPP hoje, a única, maior não, é a única PPP de saúde, que é a Unidade Básica de Saúde. Vai ser um investimento de 750 milhões nas unidades básicas de saúde em Jaboatão. No final do ano, deve ocorrer o leilão em São Paulo. Quer dizer, eu construí pontes e fui buscar parcerias. Quer dizer, se esse modelo vai dar certo, eu preparei Jaboatão para o presente, apresentando resultados no modelo de gestão e ainda programei ela para o futuro. Quando eu falo na PPP de iluminação pública, mais de 25 mil pontos de LED. Jaboatão se tornará a cidade mais iluminada do Nordeste. Quando eu falo na PPP de saúde, eu falo no investimento para as unidades básicas de saúde de 750 milhões. Você sabe quanto nós já investimos com parcerias em Jaboatão? Mais de 5 bilhões. Quer dizer, nós temos construído essas parcerias. Minha preocupação é que nesse período de campanha tem um roteiro e vocês percebam a diferença. Eu sou um candidato que não faço promessa, eu faço proposta. Eu digo por quê, de que forma e como vamos fazer. Então, qual é a proposta do senhor para áreas de risco, por exemplo? Já que o senhor concentra muito na região metropolitana, levando em consideração... Não, quem está concentrando muito na região metropolitana é você, vai. Não, ele está puxando para o interior. Eu estava falando do interior. Agora, levando em consideração que Jaboatão teve o maior número de vítimas na última tragédia, inclusive a maior da história de Pernambuco. Eu queria saber, inclusive, se o senhor se sente em algum ponto responsável por algum daqueles pontos de tragédia que tivemos. Você sabe quanto foi investido? Daquela região, Monte Verde, ali foram 10 milhões de muro de arrimo. Quando você olha as imagens, você percebe que tinha um muro de arrimo e foi engolido pela força da água. Não choveu o que chovia durante quantos anos em Jaboatão? A última chuva dessa, eu não me lembro, 30 anos, 40 anos, foi muito tempo. Não tinha nem como uma programação. Veja, sabe quantos foi investido em Jaboatão, em muro e encosta, muro de arrimo e encosta? 60, está sendo investido 63 milhões. Você tem dimensão disso? Agora você faz essa pergunta para o Recife, para o Estado, porque isso nós conseguimos com a parceria com o governo federal. 63 milhões está sendo investido lá. Só naquele local foram 10 milhões. Agora, sendo investido a partir de agora. Não, vem sendo investido. 63 milhões. Sabe quantos foi naquele local? 10 milhões. Só em Monte Verde, naquela área. E quando você observa a imagem, você vê que existia um muro de arrimo. Mas a força da natureza foi tão grande que houve aquele ocorrido, aquela tragédia. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que unir forças. Isso é um trabalho que tem que ser feito ao longo do tempo, com o governo federal, governo estadual e o município. E ser feito de uma forma que várias e várias gerações também... Jaboatão é a 5ª cidade no Brasil em número de morros. Você sabia? Você sabe quantas pessoas moram em morros em Jaboatão? 47 mil. Você sabe quantos habitacionais o nosso governo, meu governo, entregou à frente da Prefeitura de Jaboatão? 2.224 unidades, tirando pessoas dessa área de risco e trazendo para uma habitação. 6 mil famílias foram contempladas. O maior programa habitacional na história de Jaboatão. Isso foi no meu governo. Então, a gente tem a sensação de dever cumprido a cada dia. Então, isso é um trabalho. A tragédia ocorreu devido à forte chuva? O senhor coloca mas isso todo mundo sabe disso. Então, vamos lá. Sou o estado de Pernambuco todo que vivenciou esse momento. Recife, Camaragibe, Olinda. Mas eu não vim aqui para falar de coisa triste. Eu vim falar de coisa alegre. Mostrar o quanto Pernambuco tem
potencial para que a gente possa investir e reverter todas essas desigualdades. Eu sempre digo, Wagner, que o discurso de puxar Jaboatão, puxar o Estado, de puxar... Quem vai fazer meus adversários? Eu não estou com problema nenhum com isso, pode fazer. Agora eu vou puxar Pernambuco para cima, porque nós temos um potencial muito grande, muito forte. Nós temos um Estado rico, nós temos um Estado que precisa ter um olhar para cada região específica. Quando você falou da questão da região metropolitana, muitos dizem assim, o Recife é a mola propulsora, mas a gente tem o Agreste, nós temos o Sertão, nós temos regiões que são molas propulsoras em cada área. E o nosso trabalho, ele não pode ser um trabalho centralizado apenas especificamente para uma única região. A gente tem que governar para todos. Qual foi o diferencial da minha gestão em Jaboatão? São 7 distritos que a gente chama de áreas. Eu tive que dividir em 7 áreas. Você acredita que até as políticas públicas são descentralizadas e com campanhas diferenciadas em cada área? Observe, porque cada região tem sua peculiaridade. Observe que o senhor também puxa Jaboatão, mas eu quero saber exatamente isso, candidato. É planejamento. A chuva que atingiu Jaboatão agora, o que o senhor disse foi a mais forte em 30, 40 anos, ela vai voltar daqui a 30, 40 anos. Sim, aí é um trabalho. Planejamento, é isso planejamento, que mas você não pode achar culpados. Era fácil para mim aqui dizer assim, eu vou culpar o governo, porque o governo não investiu em Jaboatão, virou as costas para Jaboatão. Eu vou culpar o governo federal. Não tem culpado, irmão. O que a gente tem aqui é o dever cumprido de cada papel, de cada ente. O Estado tem que fazer seu papel, o governo federal tem que fazer seu papel e a prefeitura tem que fazer seu papel. A prefeitura fez o seu papel, sendo que a gente não pode achar um culpado de algo que não ocorria em décadas. Nós temos sim que cada dia fazer uma semente e cada um fazer sua parte para que no futuro todos possam revirar. Vamos lá, habitacional, 47 mil pessoas, você tira no estralar de dedo de cima de um morro? Não tira. Você tem que levar quanto tempo e quantos tempos de fazer obras de habitacionais para tirar essas pessoas que estão em área de risco. Então, ninguém queira botar no meu colo responsabilidade, que isso não pode ser. Eu não estou colocando no colo de ninguém. Eu acho que um governante tem que ter o pulso firme e mostrar o que fez. Nós fizemos, agora nós não podemos evitar tragédias. Candidato, podemos minimizar elas. Deixa eu falar rapidinho. O tempo está curto, mas falar rapidinho aqui de política. O senhor e outros colegas candidatos, eles têm sido criticados, o senhor, principalmente Marília e Danilo, têm sido criticados por usar, entre aspas, muletas. Aí eles chamam se referindo a Bolsonaro e a Lula como muletas para poder, e que não debatem Pernambuco, que não querem debater Pernambuco, que querem apenas usar essa coisa de Bolsonaro contra Lula, Lula contra Bolsonaro. Como essa... Deixa eu deixar bem claro aqui. Olha, eu quero que as pessoas entendam. Eu disse que eu sou um político diferente e vou mostrar que eu sou diferente pelo posicionamento. Eu sou bolsonarista, sim. É o meu presidente. Sou anti-Lula, anti-PSB. O que Pernambuco não pode continuar vivenciando é tornar um quintal de briga familiar entre Danilo e Marília. O que está ocorrendo em Pernambuco, você que está nos assistindo, perceba, hoje virou Pernambuco uma briga de um quintal familiar. Danilo Cabral, que é a turma de Paulo Câmara, junto com Marília. Não, Pernambuco não merece isso, não vai passar por isso. Pernambuco merece um governante que tenha responsabilidade, que foque Pernambuco, que construa parcerias. Quando eu falo do governo federal, eu falo do presidente Bolsonaro, porque investiu 130 bilhões em Pernambuco. Foi o presidente que mais ajudou Pernambuco. E vou dar uma notícia à primeira mão. A partir de hoje, o Auxílio Brasil passa a ser pago, R$600. Acabou aquela merreca e aquela mixaria, aquela esmola que o governo do PT dava, que a média era R$140, para R$600. Um auxílio com dignidade. E começa a ser pago a partir de hoje. Apesar de todo esse investimento, o que é que o senhor acha que leva, então, o Bolsonaro a ter uma rejeição tão alta aqui, que chega perto de 60%? Mas a rejeição alta é só você ir nas ruas. Veja como foi a presença de Lula em Pernambuco e a presença de Bolsonaro. Em todos os lugares que Bolsonaro... Eu não questiono pesquisa, não estou aqui nem para bater boca sobre pesquisa. O cara que chega para mim e diz assim, você está em segundo, você está em... Não me interessa, a pesquisa é rua. E eu vejo hoje um presidente... O pernambucano tem algo que se destaca de todo o povo brasileiro, é gratidão. O presidente Bolsonaro, no momento mais difícil do país para os pernambucanos, foi a pandemia. Ele estendeu a mão, mandou auxílio emergencial, mandou auxílio empresa, mandou a vacina.
construiu, concluiu a transposição, quer dizer, investiu em muito. Então, hoje eu não tenho dificuldade. É Anderson Ferreira, Gilson Machado e o presidente Bolsonaro. Acabar essa história de Pernambuco virar o quintal de barraco de Marília Arraes com Danilo Cabral, da família Campos aí em companhia. Então, vamos acabar e vamos apresentar um novo projeto para Pernambuco. Candidato. Esse novo projeto é Anderson Ferreira, o senhor tem 25 Gilson segundos Machado e o presidente Bolsonaro. Suas despedidas, por favor. 25 segundos. Não, eu quero agradecer, primeiramente a Deus por essa oportunidade de poder representar o povo de Pernambuco numa disputa eleitoral. Eu sou um político diferente, não tenho um linguajar rebuscado, mas falo a verdade. Não faço promessas e faço proposta. E é assim que a gente vai mudar Pernambuco. Simbora mudar Pernambuco. Anderson Ferreira, candidato do PL ao governo de Pernambuco. Boa sorte para o senhor.